Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês e explicar como fazer a montagem da caixa de bateria da miniatura do T113H Scania e também o R113H, certo? Pois ambos os modelos, a caixa de bateria é a mesma, né, de um e do outro, certo? Só muda no T113 e o R113, porque no R113 tem a alça do estribo, né? Fica aqui, né? Tem o degrau aqui, certo? Que é aonde dá acesso à plataforma de serviço que fica sobre o chassi, certo? Já no modelo T113, que é a mesma caixa de bateria, não tem o degrau aqui pela frente, certo? Então é a única coisa diferente em relação uma e outra, mas o modelo em si da caixa de bateria é único, certo? Então pessoal, tá aqui o PDF, certo? Este PDF vai ser incorporado, né, o PDF do chassi da miniatura do Scania T113 e R113, certo? É totalmente gratuito, a mesma coisa. E também essa atualização aqui eu fiz recente, certo? Devido ao pessoal estar sempre procurando, né, como fazer a montagem da caixa de bateria, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer. Já tenho aqui todas as peças já desenhadas no PVC de 3 milímetros, certo? PVC 3 milímetros e 4 milímetros. Essa parte aqui, que é esta aqui, é de 4 milímetros, pois necessita de lixar aqui ele tem 2 centímetros de largura, dividido 1 e 1, e aí lixado essa parte aqui na diagonal, certo? Esta parte aqui é PVC de 4 milímetros e esta também, certo? Essa frente aqui é feita em PVC de 4 milímetros. Já o restante é PVC de 3 milímetros, certo? Também tem a questão dos balões de ar, né? Que eu vou fazer em outro vídeo, certo? Então, pessoal, agora eu vou lixar e fazer a montagem para vocês verem aí como que é bem simples para montar, ok? Então, pessoal, aqui eu já tenho as partes todas lixadas, certo? E estas 6 partes aqui são as que vão ser montadas primeiro, certo?
essas 3 últimas aqui, né, precisa de fazer os detalhes, certo? Recortar aqui esses detalhes todos, certo? Também essa outra parte aqui, que ela fica aqui abaixo, preciso fazer todos os detalhes antes para montar no final, certo? Essas 3 partes aqui é as últimas a ser montada, certo? Então eu vou montar aqui para vocês verem agora essa a parte principal da caixa de bateria da miniatura Scania T113 e R113. Como sempre eu explico que eu utilizo papel, né, para fazer a montagem, para evitar que as peças colhem aqui na superfície, porque a gente sempre tem que montar, pessoal, essas partes em uma superfície bem plana, correto? Para que não venha a dar nenhum defeito depois que a peça estiver montada. Essas mais compridas aqui, né, é desta parte aqui, certo? Então, pessoal, é feito dessa forma a montagem, né? Muita gente já tinha deixado o comentário, né, pedindo para que eu fizesse este vídeo sobre a montagem da caixa de bateria do Scania T113. E agora estou fazendo aqui para vocês verem, né? Feito todo em PVC, certo? É bem simples, pessoal, a questão da montagem, certo? Não tem muito trabalho não, né? Também não tem nenhum segredo em relação à montagem, certo? Aqui é seguir as instruções que eu passo aqui, colocar as peças todas nos lugares certos, que não tem como ter nenhum erro não. E estas aqui, né, são montadas aqui. Essas são montadas aqui, pessoal, certo? E aí a gente já vai formar a base principal da caixa de bateria, certo? E por último vem essa parte aqui por cima, certo? Que aí ela fica com 2 centímetros de altura aqui, certo? Fica com 2 centímetros. Então, pessoal, aqui já finalizando, né, a montagem da parte principal, certo? E por último vou montar para vocês verem as últimas partes, né, que compõem a caixa de bateria da miniatura do Scania T113. Então aqui agora colar essa parte aqui, né, a parte superior, certo? A gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, né, da mesma forma, certo? Mas aqui antes de colar, pessoal, eu recomendo, né, a gente dar um acabamento, certo? Evitar qualquer, vamos supor que fique alguma dessas partes aqui um pouco mais alta, né? Não tem como ficar, né? A gente cortando todo pelas medidas que está no PDF, não tem como ficar alto nem baixo.
mas eventualmente possa ser que venha a ficar, né? E aí a gente dá um leve acabamento aqui, né? Pode ser manual mesmo, dessa forma aqui, olha, né? Que aí agora vai eliminar qualquer possibilidade de vir a dar algum defeito. Certo? Aí pronto, dado o acabamento, né? E aí já fica plano para fazer a colagem aqui da última parte, certo? Tudo que já está colado, né? A gente pressiona nesse sentido aqui agora para ficar a colagem em 100% do quadrado, certo? Então, pessoal, a parte principal está colada, né? Está montada, certo? Agora vem as outras partes aqui. E depois também a parte dos balões de ar, né? Que fica um aqui por trás e fica dois na parte inferior aqui da caixa de bateria, ok? Então, pessoal, aqui cerrei, né? E agora eu vou fazer o acabamento, né? O acabamento aqui eu faço com uma lima, né? Porque fazendo o acabamento aqui com a lima, né? Já fica pronto, né? Já fica 100%, certo? Então, pessoal, aqui vocês podem utilizar uma lima, né? Dessa daqui para fazer o acabamento aqui, certo? Porque o acabamento já fica um acabamento aprimorado, né? Já fica pronto, fica 100%, certo? Ela no PVC ela trabalha muito bem. Aqui é os detalhes da frente da caixa de bateria do T113H Scania e também o R113.
Então, pessoal, aí para vocês verem, né, o acabamento, né, já fica pronto aqui na parte interna aqui, feito com a lima. Tem mais esses dois detalhes aqui e mais estes aqui, certo? Esses aqui também é feito com a lima, né? São os detalhes mais um pouco mais trabalhoso, né, pelo fato de serem pequenos, né? Então, pessoal, aí para vocês verem, ó, já faz o detalhe, né, já deixando com todo o acabamento, certo? Então, pessoal, olha aí para vocês verem, né? Feito com a lima, né, no PVC, trabalha bem e já vai deixando todo o acabamento já definido, certo? Então, pessoal, aqui eu vou fazer esses últimos dois detalhes aqui, certo? E para isso eu estou utilizando a serra aqui, certo? E aí vou fazer o corte aqui, ok? E depois fazer o acabamento, certo? É bem simples aqui, pessoal, é os dois últimos detalhes aqui, certo? Então é feito dessa forma. E agora eu vou dar o acabamento aqui com uma lixa, certo? Então, pessoal, aqui eu vou já fazer o acabamento, né? Nos frisos aqui eu já fiz o corte. Inicialmente vou utilizar uma lixa número 60, né? Lixa para massa. E vou utilizar ela na régua de chapa aqui, certo? Fazer dessa forma aqui, olha. Então, pessoal, aqui dessa forma, né, a gente vai dar o acabamento aqui nesses dois últimos detalhes aqui, certo? Que é a caixa de bateria da miniatura do T113H e R113. Agora eu vou mudar de lixa, né? Estou utilizando a 180 para dar o acabamento final. Pronto, pessoal, e já está feito os dois últimos detalhes, né? E agora é colar essa parte lá na caixa da bateria e finalizar com os últimos acabamentos, ok? Então, pessoal, aqui eu já fiz os acabamentos, né? E para vocês verem, esta parte é esta aqui, certo? Esta é esta, ok? E esta aqui é esta parte, certo? Essas outras partes aqui
são essas que eu já fiz a montagem aqui, né, da peça principal, certo? E esses dois últimos aqui são aonde fixa a caixa de bateria no chassi, certo? Lembrando mais uma vez, essa parte é esta aqui e esta última aqui, correspondente aos 3 desenhos aqui no PDF, certo? Agora eu vou fazer a montagem, né, das últimas partes aqui e fazer os acabamentos. Lembrando sempre que o correto é utilizar o papel aqui para evitar que as peças colem, né, na superfície onde a gente está utilizando como base, correto? Utilizar a cola Alma Super aqui para fazer a montagem. Aqui é bem simples, pessoal, não requer nenhum segredo não, né? Basta seguir como eu tô explicando aqui no vídeo, certo? Caixa da bateria do Scania T113, né? Tem bastante peças, né? Mas para fazer a montagem, né, é simples, não dá muito trabalho não, certo? Então essa parte já está montada, né? Esta outra ela fica aqui e esta ela vai aqui na parte por baixo, certo? Montar essa outra parte aqui, ok? E depois tem que fazer o acabamento aqui, né? Também nessa parte aqui, certo? Não é trabalhoso não, pessoal, né? Somente cortar as peças, né, no PVC e lixar, né? E dar o acabamento e aí já ir montando, né? Já ir montando a caixa de bateria. Aqui tem o detalhe aqui, tem também que fazer dar sequência nesse friso aqui, né? Até o final aqui. Aqui é a parte superior da caixa de bateria, certo? E agora eu vou lixar aqui, né? Para dar o acabamento no sentido diagonal aqui, ok? Aqui, pessoal, fazendo este friso aqui, certo? Fazer com a serrinha. E depois dar o acabamento com a lixa 180, certo? É bem simples aqui para fazer esse acabamento, certo? Não tem nenhum trabalho não, é bem simples mesmo, certo? E agora fazer o acabamento, né? Sempre utilizando uma régua de chapa e dobrar a lixa assim, olha, certo? E para fazer o acabamento aqui desse friso, ok? Esse detalhe aqui que tem na bateria do Scania T113 e R113.
Então, pessoal, aí já feito, né, o detalhe. E agora a gente dá um acabamento, certo? Para tirar alguma sobra que tem. Mas aqui a caixa de bateria já está praticamente que pronta, né? Já quase finalizada, né? Agora colar a parte inferior aqui, certo? Então, pessoal, aqui fazer a colagem, né? Desta última parte aqui, certo? Para finalizar a caixa de bateria, né? Totalmente feita em PVC, né? Fazer a colagem e dar o último acabamento aqui na parte inferior, certo? Então, pessoal, vocês vão colocar, né, com este lado aqui para baixo, certo? Sempre utilizando papel para evitar que as peças venham a colar, certo? Essa parte aqui também para baixo, né? Vai ter que ser colada assim, certo? E de um lado vocês, ou de um lado ou de outro, vocês vão ter que colocar mais uma base de apoio, né? Colocar uma madeira aqui, desse lado, certo? E aí, fazer a colagem, certo? Aplicar a alma super aqui, nesta parte aqui. E fazer a colagem, ok? É importante não ter nenhuma sobra, nenhuma ondulação aqui no papel, certo? Para fazer a colagem perfeita, ok? Tá aí, pessoal, é bem simples, né? Não tem tanto trabalho assim não, certo? Para se fazer uma caixa de bateria desta, na verdade o mais trabalhoso é a gente planar o PVC, certo? Mas e depois não tem nenhum trabalho não. Bem, olhei para vocês verem, ficou alinhado, né? E aqui agora vou dar um acabamento, né, na parte aqui inferior, certo? E também eu costumo colar um reforço aqui por dentro, certo? Nesta parte aqui. Reforço aqui, né? Esta parte aqui por dentro, né? Pois a área colada aqui, né? É apenas 3 milímetros, né? De espessura, certo? E aí eu sempre colo esse reforço aqui, que ele vai ficar entre um balão de ar e o outro. São dois balões de ar, um aqui e outro aqui, certo? E mais um balão de ar aqui por trás, certo? Então, pessoal, aqui como eu expliquei para vocês, de colar um reforço aqui, né? Para vir a evitar que essa parte se solte, né? Porque, como eu disse, ela é apenas espessura de 3 milímetros, certo? E colada, né? Ela fica muito bem colada, né? Mas para dar um reforço adicional, eu sempre costumo colar uma peça assim triangular, certo? Aqui ela fica no esquadro e por essa parte triangular, certo? Então aí vocês vão fazer da seguinte forma, né? A partir desse lado aqui do fundo, né? Vocês vão medir 4 centímetros, certo? 4 centímetros, olha, dividir em 2, tá aqui os pontinhos, certo? E aí, marcar no esquadro aqui, certo? Marcar no esquadro dessa forma, certo? Que aqui é onde vai ficar o alinhamento dos balões de ar, certo? Aqui fica um balão de ar e aqui fica outro. E aí eu colo aqui, né? Entre um e outro, certo? Isso aqui é um reforço, né? Um adicional aqui para garantir que a peça fique mais reforçada, certo? E aí é só colar aqui, pessoal, né?
Aí garante um reforço aqui, extra aqui a esta peça, certo? Então, pessoal, aqui é a caixa de bateria do Scania T113H e também o R113H, certo? A diferença do R113H é que ele tem aqui o degrau aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês também como fazer o degrau aqui. E o modelo T para o T113 é assim, certo? Não tem o degrau, né? Também tem aqui um balão de ar aqui no fundo e mais dois aqui na parte inferior, que vou fazer em outro vídeo a questão de fazer e montar aqui os balões de ar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a questão aqui do degrau, né, para R113. Então, pessoal, aqui para fazer o degrau, né, da caixa de bateria para o modelo da Scania R113H, certo? Ela tem um degrau aqui que para dar acesso, né, à plataforma de serviço que fica por cima do chassi, certo? No modelo do T113 não tem, e só tem no R113, certo? Então aqui, olha, eu estou utilizando esse fio sólido, né? Que ele é o de número 4, certo? Número 4. Na verdade, esse fio, o diâmetro dele é marcado 1 por 4, né? 1 por 4. E aí vou estar utilizando a parte interna, certo? Aqui a capa, né? E aqui a parte interna, certo? Que aqui é cobre. E para isso, né? Vou dobrar aqui, né? Iniciar aqui, certo? Vocês vão precisar de um fio sólido de uns 20 centímetros, né? Que ainda vai sobrar, certo? E pode fazer dessa forma, né? Dobrar manualmente mesmo aqui com o alicate, certo? Não dá trabalho para fazer não, certo? Coloca aqui, olha. Aqui recomendo fazer dessa forma aqui. Coloca a capa, né? Que a capa vai ser colada aqui de um lado e de outro, certo? E aqui vocês vão medir, né? Que é a largura exata, né? A mesma largura aqui da caixa de bateria, certo? E aí dobrar novamente, certo? Dobrar novamente, né? Tem que se alinhar aqui as duas partes, certo? Ficar alinhadinho. E aqui, né? Já ficando na largura. Aí a gente vai colar, certo? Colar aqui as duas laterais. A gente vai precisar de apenas 1 centímetro de um lado de capa, né? E 1 centímetro de outro, certo? Mas o correto para a gente fazer o ajuste aqui, ok? Então ele vai ficar o degrau aqui, né? Dessa forma, certo? E aqui, pessoal, já dobrado, né? Na largura exata, né? Aqui da caixa de bateria, certo? Então, vocês vão medir aqui 2 centímetros, né? A partir daqui, 2 centímetros, né? Recomendo fazer dessa forma aqui, né? A tábua dá 2 centímetros, né? E vocês vão marcar aqui,
é a forma mais precisa que a gente faz esse tipo de medida, né? E aí cortar aqui, certo? Que fica 1 centímetro, certo? E 1 centímetro mais avançado aqui em relação à largura da caixa de bateria, ok? A gente corta bem alinhado, onde a gente fez a marcação, certo? E também é importante que a gente dá um certo acabamento aqui, certo? Para que essa peça fique encaixando perfeitamente, né? Porque a gente tem que remover ela para fazer a pintura, certo? Então, pessoal, aqui vamos precisar de 2 pedacinhos de capa, né? De 1 centímetro de comprimento, né? Para ser um colado de um lado e o outro do outro. Então aqui vai ser utilizado aqui, né? Um de um lado e o outro do outro, certo? Então é dessa forma, ok? Aí vocês vão colocar aqui, olha, né? Alinhado aqui, olha, com os 3 milímetros da largura aqui, ok? Vão deixar esse degrau aqui alinhado, certo? Alinhado aqui na parte inferior aqui da caixa de bateria, certo? E fazer a colagem aqui com a Uma Super. É importante, pessoal, não deixar que cole essa parte aqui, certo? Vai ser colado somente a capa aqui. Então, pessoal, aqui, olha, é para remover, né? Pra gente fazer a pintura, certo? E aqui agora marcar 1 centímetro, certo? Centímetro aqui. E dobrar, né? Dobrar um pouco, sentido para baixo. Pronto, dessa forma. E aí já está feito o degrau, né? Lembrando que esse só vai ser utilizado no modelo da R113H, certo? Só vai ser utilizado, pessoal, no modelo do R113H, certo? O T113 não tem este degrau aqui não, certo? Não tem não.
só tem esse degrau aqui, o modelo R113H, ok? Aqui para remover, certo? Para a gente fazer a pintura. Bem, pessoal, aqui agora explicar para vocês sobre os dois suportes aqui, né? Que fixa a caixa de bateria no chassi, certo? Tem aqui no PDF as duas peças, né? Esta a altura de ambas as duas é 2 centímetros, né? 2 centímetros aqui de comprimento. E a largura dessa sendo de 8 milímetros, né? 8 milímetros de largura. E essa com 10 milímetros, certo? A da parte de trás, pessoal, aqui, ó. Parte aqui onde fica o balão de ar, certo? Na parte de trás é a mais larga. E na parte da frente, a mais estreita, certo? Então, pessoal, aqui essa diferença é por conta de que o chassi do T113 e R113, como ele é mais largo, né, na parte da frente, então aqui no local da bateria ele fica dessa forma, certo? Ele fica dessa forma. Por isso que requer um de 10 milímetros aqui, certo? E um de 8 aqui na frente, certo? É para ficar no alinhamento correto, ok? E aí vocês podem estar fazendo aqui com duas placas de PVC de 3 milímetros, certo? Só colar uma placa de PVC de 3 milímetros uma na outra e aí vocês vão ter os dois suportes com 6 milímetros de espessura, certo? E aí vocês vão medir 5 milímetros, né? A partir aqui da beira aqui, 5 milímetros, e fazer a colagem, certo? Lembrando sempre que o correto é colar aqui com o papel. Então, pessoal, não se esqueçam, né? Este mais largo é na parte de trás da caixa de bateria. E o mais estreito, né? É aqui na parte da frente, certo? Pronto, colados, né? Aí agora a gente vai lixar, né? E dar o acabamento para eles ficar depois de furado, né? Primeiro a gente tem que furar aqui, né? Dividir 1 centímetro, certo? Que a altura aqui é 2 centímetros, vai dividir furar, certo? Para colocar os parafusos aqui com as porcas para fazer a fixação no chassi, ok? Aqui, pessoal, marcado, né? 1 centímetro, dividir o meio, né? E agora furar com uma broca de 3 milímetros, certo? Fazer os dois furos aqui com uma broca de 3 milímetros para depois colocar os parafusos aqui, né? Utilizo o parafuso com rosca de 1/8, certo? 1 polegada de tamanho, com rosca de 1/8, né? Coloco os dois parafusos para fazer a fixação da caixa de bateria no chassi. Após furado, né, dá o acabamento, lixada no acabamento, aqui, né, para ficar, né, na diagonal, no ponto de ser fixado no chassi. Aqui ela fica na posição em que o chassi faz a abertura para a parte da frente, certo? Então, pessoal, aqui, para finalizar, né, tem os parafusos para fazer a fixação no chassi, certo? Como eu disse, eu utilizo parafuso de 1 polegada com rosca de 1/8, certo?
parafuso de 1 polegada de comprimento por rosca de 1/8. Aqui eu cortei o parafuso, certo? Com 1,5 centímetros, certo? Aí vocês vão pegar e fazer da seguinte forma: coloca a porca aqui, certo? E deixa alinhado com a ponta do parafuso. A medição aqui da largura dá da seguinte forma: se vocês for fazer o chassi com o perfil em U cavado, a distância que vocês vão deixar aqui da base até a porca é de apenas 4 milímetros, certo? Vocês podem fazer uma madeira, né, com 4 milímetros e ajustar, certo? Se vocês for fazer o chassi mais largo, vamos supor com 8 milímetros ou com 1 centímetro, vocês vão fazer da seguinte forma: medir 8 milímetros ou 1 centímetro aqui, da parte da base até a porca, certo? Mas o correto para os chassis tipos que eu faço aqui, que são perfil cavado em U, são apenas 4 milímetros aqui, certo? E vocês vão pegar e colocar um pouco de alma super aqui, certo? Coloca um pouco de alma super aqui no furo, ok? Coloca a base aqui dessa forma, olha, certo? E vocês vão fazer, né? Colocar o parafuso aqui agora, certo? Aí é o limite, né? É o limite do tamanho para vocês estar utilizando com o chassi, né? Com o perfil cavado. Se vocês não for utilizar com o perfil cavado, vocês vão fazer da seguinte forma: colocar aqui ajustado a largura do chassi que vocês for fazer, ou 8 milímetros ou 1 centímetro e assim por diante, certo? Mas aqui no meu caso estou fazendo para chassis com o perfil cavado, correto? E vocês vão fazer da seguinte forma aqui no de trás também, certo? Lembrando mais uma vez, aqui eu ajustei para o chassi com perfil em U cavado, né? De apenas 4 milímetros aqui os parafusos, certo? Então, pessoal, é dessa forma. Aí vocês vão fazer a medição no chassi, certo? Furar e aí já fica pronto para fazer a fixação. Colocou as porcas e aí já vai fazer a fixação no chassi, ok? Então, pessoal, lembrando mais uma vez, para ter 113H vocês não vão utilizar, né? Não vão colocar o degrau aqui, só vai ser utilizado no modelo do R113, certo? Somente no modelo do R113 que vai ser utilizado aqui. Aqui, a fixação no chassi é único, é a mesma coisa, certo? Em si, toda a caixa de bateria é única, né? Só vai mudar mesmo aqui, esse modelo aqui com o degrau R113 e sem o degrau o T113, certo? Bem, pessoal, vou fazer o vídeo, né, sobre os balões de ar, né, tanto aqui, né, como os dois aqui que tem na parte inferior aqui da caixa de bateria, certo? No próximo vídeo eu vou abordar aqui sobre como fazer os balões de ar e como fazer a instalação aqui também, ok? Então, pessoal, valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.